pizzaria de Stranger Things, o Argyle atende, falando exatamente o que ele fala na série. We make everything fresh here at Surfer Boy, except for our pineapple, which comes from a can. O número que aparece no cartão de Squid Game era o número real de um cara que não tem nada a ver com a série. Ele recebia mais de 4.000 ligações por dia e processou a Netflix. Mas se você ligar pra empresa de encanação que o Mario trabalha, eles realmente atendem e falam isso. Thank you for calling Super Mario Brothers Plumbing. It's the mini Luigi. E se você ligar pro número da Lucy de Meu Malvado Favorito 2... ninguém atende. O que acontece se você ligar para telefones que aparecem nos filmes? Ligando pro número da pizzaria de Stranger Things, o Argyle atende, falando exatamente o que ele fala na série. We make everything fresh here at Surfer Boy, except for our pineapple, which comes from a can. O número que aparece no cartão de Squid Game era o número real de um cara que não tem nada a ver com a série. Ele recebia mais de 4.000 ligações por dia e processou a Netflix. Mas se você ligar pra empresa de encanação que o Mario trabalha, eles realmente atendem e falam isso. Thank you for calling Super Mario Brothers Plumbing. It's the mini Luigi. E se você ligar pro número da Lucy de Meu Malvado Favorito 2... ninguém atende. Essa é a música mais curta do mundo. Sim, é isso. Não, eu não cortei ela. Ela se chama You Suffer, ou Você Sofre, da banda Napalm Death. E ela dura 1 segundo e 316 milissegundos. E tem, inclusive, videoclipe. Nossa, Juliana, mas eles não tocam isso ao vivo, né? Sim, eles tocam. Essa é a música mais curta do mundo. Sim, é isso. Não, eu não cortei ela. Ela se chama You Suffer, ou Você Sofre, da banda Napalm Death. E ela dura 1 segundo e 316 milissegundos. E tem, inclusive, videoclipe. Nossa, Juliana, mas eles não tocam isso ao vivo, né? Sim, eles tocam. Essa é a música mais curta do mundo. Sim, é isso. Não, eu não cortei ela. Ela se chama You Suffer, ou Você Sofre, da banda Napalm Death. E ela dura 1 segundo e 316 milissegundos. E tem, inclusive, videoclipe. Nossa, Juliana, mas eles não tocam isso ao vivo, né? Sim, eles tocam. Melhores jeitos que pessoas usaram o celular na aula. Essa pessoa cortou uma caixa de suco e encaixou o celular, mexendo com o pé. Essa garrafa de água tem um compartimento escondido e essa calculadora também. Já essa pessoa fez uma capinha de celular feita de lápis pra colocar no estojo, colocou a capinha dentro da camiseta da amiga e encaixou o celular. Um buraco no livro. Podem questionar os métodos, mas nunca os resultados. Melhores jeitos que pessoas usaram o celular na aula. Essa pessoa cortou uma caixa de suco e encaixou o celular, mexendo com o pé. Essa garrafa de água tem um compartimento escondido e essa calculadora também. Já essa pessoa fez uma capinha de celular feita de lápis pra colocar no estojo, colocou a capinha dentro da camiseta da amiga e encaixou o celular. Um buraco no livro. Podem questionar os métodos, mas nunca os resultados. Melhores jeitos que pessoas usaram o celular na aula. Essa pessoa cortou uma caixa de suco e encaixou o celular, mexendo com o pé. Essa garrafa de água tem um compartimento escondido e essa calculadora também. Já essa pessoa fez uma capinha de celular feita de lápis pra colocar no estojo, colocou a capinha dentro da camiseta da amiga e encaixou o celular. Um buraco no livro. Podem questionar os métodos, mas nunca os resultados. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data pra que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E 1 ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data pra que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E 1 ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data pra que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E 1 ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores
competidores tinham que se pendurar usando só as mãos, e quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar, e o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos, e quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar, e o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos, e quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar, e o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Brinquedos que foram banidos. Essa é a fada voadora, que tinha hélices que faziam ela voar bem alto. Só que não dava pra controlar a velocidade, nem pra onde ela ia. Resultado, batia no olho, dente, cara, puxava cabelo, além de elas se auto-eliminarem às vezes. Esse brinquedo era um laboratório de química, para as crianças brincarem de cientista. O que poderia dar errado? Colocaram material radioativo de verdade, que eles obviamente enfiaram na boca. Deixou muita gente doente e foi banido. Essa é a vassoura de Harry Potter, feita pra você colocar entre as pernas e fingir que tá voando. O problema? Acharam que era uma boa ideia fazer ela vibrar intensamente. Foi banida. Brinquedos que foram banidos. Essa é a fada voadora, que tinha hélices que faziam ela voar bem alto. Só que não dava pra controlar a velocidade, nem pra onde ela ia. Resultado, batia no olho, dente, cara, puxava cabelo, além de elas se auto-eliminarem às vezes. Esse brinquedo era um laboratório de química, para as crianças brincarem de cientista. O que poderia dar errado? Colocaram material radioativo de verdade, que eles obviamente enfiaram na boca. Deixou muita gente doente e foi banido. Essa é a vassoura de Harry Potter, feita pra você colocar entre as pernas e fingir que tá voando. O problema? Acharam que era uma boa ideia fazer ela vibrar intensamente. Foi banida. Essa escola só tem 2 horas de aula por dia e não tem professores. Todas as aulas lá são ensinadas por inteligência artificial, e cada aluno tem seu próprio professor de IA. E depois dessas horas, eles passam o resto do dia aprendendo coisas úteis, como aprender a montar móveis, empreendedorismo, como falar em público e até finanças. A ideia deles é fazer que os alunos amem a escola ao invés de odiar. E o resultado, de acordo com eles, é que os alunos estão aprendendo 2 vezes mais rápido do que nas escolas normais. Isso obviamente gerou muita polêmica, porque apesar de parecer ser bem eficiente, ninguém sabe exatamente qual vai ser o resultado real disso, além de tirar o emprego de vários professores. Qual é a sua opinião? Essa escola só tem 2 horas de aula por dia e não tem professores. Todas as aulas lá são ensinadas por inteligência artificial, e cada aluno tem seu próprio professor de IA. E depois dessas horas, eles passam o resto do dia aprendendo coisas úteis, como aprender a montar móveis, empreendedorismo, como falar em público e até finanças. A ideia deles é fazer que os alunos amem a escola ao invés de odiar. E o resultado, de acordo com eles, é que os alunos estão aprendendo 2 vezes mais rápido do que nas escolas normais. Isso obviamente gerou muita polêmica, porque apesar de parecer ser bem eficiente, ninguém sabe exatamente qual vai ser o resultado real disso, além de tirar o emprego de vários professores. Qual é a sua opinião? Os dinossauros não estão extintos. Muita gente acha que os dinossauros foram atingidos por um meteoro e assim morreram, mas não é bem assim. O que esse meteoro gigante fez foi mudar muito o ambiente. A temperatura da Terra mudou, gerou vários tsunamis e erupções vulcânicas, além de diminuir a quantidade de comida disponível. E esse bicho gigante precisa comer. Por isso e outros motivos, todos os dinossauros maiores não conseguiram sobreviver a esse ambiente e acabaram sumindo. Só que os dinossauros menores sobraram e continuaram o processo evolutivo. E esses dinossauros são as aves. Sim, os passarinhos são os dinossauros que sobraram. Ou seja, os dinossauros foram nerfados. Os dinossauros não estão extintos. Muita gente acha que os dinossauros foram atingidos por um meteoro e assim morreram, mas não é bem assim. O que esse meteoro gigante fez foi mudar muito o ambiente. A temperatura da Terra mudou, gerou vários tsunamis e erupções vulcânicas, além de diminuir a quantidade de comida disponível. E esse bicho gigante precisa comer. Por isso e outros motivos, todos os dinossauros maiores não conseguiram sobreviver a esse ambiente e acabaram sumindo. Só que os dinossauros menores sobraram e continuaram o processo evolutivo. E esses dinossauros são as aves.
aves. Sim, os passarinhos são os dinossauros que sobraram. Ou seja, os dinossauros foram nerfados. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim. E se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante. Mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda. E com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim. E se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante. Mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda. E com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim. E se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante. Mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda. E com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim. E se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante. Mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda. E com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Empresas tratando com outras empresas. Em 2019, o Burger King fez uma propaganda do Whopper que parecia normal. Mas um tempo depois, eles revelaram que atrás desse Whopper, eles tinham escondido um Big Mac. Mas que era tão pequeno que o Whopper cobria ele por completo. Mas eles não pararam por aí, porque no mesmo ano eles tiveram outra ideia. Inspirado no McLanche Feliz, eles lançaram o lanche real. E ao contrário da caixinha feliz do McDonald's, tinha várias emoções, como a caixinha irritada, caixinha estressada, caixinha triste e até caixinha xingando, pra mostrar que as pessoas têm várias emoções e que ninguém tá feliz o tempo todo. Você é time Mac ou BK? Empresas tratando com outras empresas. Em 2019, o Burger King fez uma propaganda do Whopper que parecia normal. Mas um tempo depois, eles revelaram que atrás desse Whopper, eles tinham escondido um Big Mac. Mas que era tão pequeno que o Whopper cobria ele por completo. Mas eles não pararam por aí, porque no mesmo ano eles tiveram outra ideia. Inspirado no McLanche Feliz, eles lançaram o lanche real. E ao contrário da caixinha feliz do McDonald's, tinha várias emoções, como a caixinha irritada, caixinha estressada, caixinha triste e até caixinha xingando, pra mostrar que as pessoas têm várias emoções e que ninguém tá feliz o tempo todo. Você é time Mac ou BK? Esse menino queria apagar a vela do irmão, mas o pai não deixou. Ele ficou muito bravo, mas o irmão conseguiu soprar suas velhinhas. Essa menina tava gritando muito no restaurante porque queria doce. A mãe não fez nada porque já tava acostumada. Até que esse cara vestido de taco gigante levantou pra dar uma bronca nela. Shut your mouth! This is a restaurant! These people are trying to eat their lunch! Shut up! Eu preferia ter levado a bronca da mãe. Ele queria que sua mãe comprasse uma TV nova pra ele. E pra convencer ela, resolveu quebrar a TV que tava ótima. Só que no fim... Esse menino queria apagar a vela do irmão, mas o pai não deixou. Ele ficou muito bravo, mas o irmão conseguiu soprar suas velhinhas. Essa menina tava gritando muito no restaurante porque queria doce. A mãe não fez nada porque já tava acostumada. Até que esse cara vestido de taco gigante levantou pra dar uma bronca nela. Shut your mouth! This is a restaurant! These people are trying to eat their lunch! Shut up! Eu preferia ter levado a bronca da mãe. Ele queria que sua mãe comprasse uma TV nova pra ele. E pra convencer ela, resolveu quebrar a TV que tava ótima. Só que no fim...